Olá meus amores, bom dia. Aqui é o Sandro Kumara, falando com vocês já da Nova Terra, um dia maravilhoso, lindo, para conversar com vocês sobre uma das maiores ilusões que o ser humano tem, que é a busca pela felicidade. As pessoas assim, Sananda, eu quero ser feliz. Ou então diz assim, Sananda, eu quero paz. Teve obras Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho. curtir, faz um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. Elas buscam algo que honestamente é inatingível. Mas não inatingível no sentido talvez que você possa interpretar. Eu vou explicar para você. Vamos começar falando só um pouquinho, seguindo um caminho diferente do que a gente costuma seguir, sobre neurociência. A neurociência tem um estudo que fala sobre habituation, ou sobre a tendência do nosso cérebro, da nossa química corporal, a se adaptar, se habituar a uma situação. O que esse conhecimento está explicando? Que quando uma pessoa vai viver uma experiência prazerosa, alegre, saudável, ela encontra um pico de ascensão de prazer e depois começa a diminuir. Porque o cérebro, todo o sistema vai se adaptando. É aquela coisa de você ir viajar num lugar maravilhoso, uma vista linda, e você fala, nossa, que maravilhoso, que lindo. Passa uma semana, você já nem olha mais para a vista. É aquela pessoa que mora num apartamento de frente para o mar. Nos primeiros meses, a pessoa até que aprecia aquilo ainda com uma certa frequência, só que vai ficando cada vez mais esporádico, até um ponto que a pessoa nem olha mais para fora. Ela podia morar lá no meio dos prédios ou na beira do mar e ela não está realmente apreciando. Ela vai apreciar quando chega alguém e fala, nossa, que vista maravilhosa que você tem. Aí a pessoa vai lá e aprecia de novo, através dos olhos do outro, que ainda é uma novidade. É muito comum, por exemplo, você perceber isso acontecer quando você vai usar, por exemplo, um perfume. A primeira vez que você põe um perfume, você põe uma quantidade, nossa, parece tão forte. Passa uma semana, passa um mês, se você não ficar atenta, você vai colocar cada vez mais perfume, e mais perfume, e mais perfume. Daqui a pouco você está dizendo, nossa, que exagero. Por isso que quem sabe usar perfume, sabe que a gente sempre coloca a mesma quantidade. Por quê? Porque a tendência é que a gente se habitue, que a gente se acostume. Então quer dizer, nossa, que coisa horrível, quer dizer que a gente foi feito, Sananda, para perder o prazer na vida, para que as coisas percam a graça? Não, meus amores, significa, para quem já recebeu as canalizações, já acompanhou o conhecimento espiritual, você vai lembrar o seguinte, de que a gente está aqui porque nós viemos de um outro plano, onde tudo é estável, estático, em todas as direções, que é o que a gente chama de eternidade. Só que aqui, no plano da matéria, a gente tem a oportunidade de viver em perpétuo movimento e reinvenção. E aí tem várias formas de vivenciar isso. O ser humano que está na frequência da sobrevivência, ele ainda é quase como se fosse uma máquina, um robô. A dualidade. Então, na dualidade, a gente precisa de programações que nos empurram em direção ao movimento. Isso é bastante importante e profundo, filosófico. Vocês vão entender mais para frente quando a gente amarrar esse conhecimento. Então, na frequência da sobrevivência, o ser humano ele precisa dessa habituação, porque senão a pessoa fica presa, que numa rodinha de hamster, vivendo a mesma experiência. Isso é tão profundo que, por exemplo, quem é viciado em drogas ou viciado em alguma coisa, ela precisa ir aumentando a dose, porque ela está buscando o mesmo resultado que ela teve quando ela usou a primeira vez. Ela quer mais e mais e mais. Então isso gera essas distorções. Mas apesar de ter essas distorções, que é o mau uso desse mecanismo, o objetivo desse mecanismo biológico no ser humano é nos manter sempre em movimento, em busca da próxima experiência, para que nós sejamos criadores, criativos, quem esteja envolvido com a natureza, com a experiência, senão a gente vai ficar travado no mesmo lugar. Então a habituação nos mostra que a busca pela felicidade, aí vem a charada, enquanto ainda está na dualidade, é uma perda de tempo. Por quê? Porque a gente vai sempre encontrar uma felicidade e ela vai sempre ter uma natureza passageira. O que isso significa? Que ao longo da sua existência, você vai sempre encontrar felicidade e depois grandes doses de sofrimento. Nossa, Sananda,
Que horror! Mas é isso que o Buda quis dizer, quis nos ensinar, quando ele falou que tudo nesse mundo é sofrimento e que o apego é a fonte de todo esse sofrimento. Porque o nosso apego a uma constante busca pelo prazer, o nosso apego a querer sempre estar recebendo o próximo estímulo, o nosso apego às pessoas, querer tornar as coisas estáticas, presta atenção, gera o sofrimento, porque essa não é a natureza dessa realidade. A natureza dessa realidade é o fluxo. Então isso gera, dentro da dualidade, esses conflitos entre o prazer e o não prazer. E o apego ao ápice do prazer gera esse movimento que gera a mudança, a transformação constante. Então, é aquilo que o americano, que está muito forte na dualidade, mas é bom em se manter produtivo, fala, keep it hungry. Ou seja, permaneça faminto, esteja sempre faminto, faminto, faminto. E a pessoa sempre se movimentando, olha que interessante. A intensidade do meu desejo me movimenta. É assim que funciona na dualidade. É quase como um animal faminto, eu sempre quero mais, e mais, e mais, e mais. Só que eu estou sempre na falta também, traz a dualidade. Então a pessoa que está sempre se sentindo na falta, não é o suficiente, mais, sempre faminto. Que coisa estranha, que dualístico e que contraditório. Pois é, assim que funciona a dualidade. Tá, Sana, então se eu não devo buscar a felicidade, o que eu devo buscar então? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Meus amores, como eu já expliquei em outras conversas, se você não sabe disso, volta atrás e veja outras conversas que cada uma delas vai te ajudar a entender isso aqui. O mais importante é você entender que você é uma consciência vindo de outra dimensão, vivenciar essas experiências e aprendendo a se estabilizar aqui, nessa densidade, nessa frequência muito firme, estática, mas em movimento, interagindo entre si. Ou seja, ela tem as suas próprias leis que a gente precisa absorver e entender. Enquanto nos outros planos, muitas vezes você cria imediatamente com o seu pensamento. Aqui você cria com o seu pensamento e tem que ver a sua criação interagir. Por isso que esse é um universo cocriacional. Interagir com os movimentos das outras pessoas, com os movimentos de todos os objetos já criados, com todos os impulsos, como um estímulo de cocriação. Isso é muito profundo, não vou entrar lá. Mas imagine assim, tudo isso é para que você se inspire a ser um criador mais rico, mais abundante. Então o que eu estou querendo te dizer é algo muito, muito interessante. Calma lá, Sana, se eu não devo buscar felicidade, e você está me dizendo que o objetivo desse universo, dessa criação, é a gente aprender a ser um criador, o que você está querendo dizer por detrás disso? Que essa frequência da sobrevivência é quando essa consciência ainda está aprendendo a estar aqui e precisa de programações pré-estabelecidas. Quando ela consegue estabilizar-se, aí as coisas mudam. É quando você começa a ser realmente uma consciência com livre-arbítrio. Quando você começa, meus amores, a poder reprogramar você mesmo, você mesma, de acordo com a sua vontade. Isso quer dizer que isso que a neurociência fala sobre o ser humano não é uma verdade absoluta. É uma verdade transitória dos seres humanos condicionados. E aí é onde a ciência falha. Ela toma a fotografia como um absoluto e chega a uma série de conclusões erradas. Assim como estão descobrindo agora, através do telescópio James Webb, que todas as filosofias e teorias que eles criaram sobre a formação de estrelas e de galáxias está errada. Porque as fotografias que eles estavam vendo eram equivocadas. Estão vendo uma fotografia mais profunda, descobrem que todas as teorias foram por água abaixo. A mesma coisa é essa fotografia da neurociência. Ela está pegando só uma parte da verdade. Então o que isso significa? Quando você olha para o mundo ao seu redor, o mundo é como é por causa de quem você é. As abelhas, a visão delas é infravermelho. Quando elas olham para a realidade, elas vão ver um espectro de cores diferentes. O que vai sobressair para elas, as cores que elas veem são diferentes das nossas. O filtro de realidade dela e o que grita e o que salta é diferente do que salta para nós. Então o ser na sobrevivência, na dualidade, o que lhe foca a atenção, o que chama, o que desperta o antagonista, esse conflito, eu preciso ficar com fome, é o que faz que muitas vezes as pessoas vão lá e boicotem as suas próprias vidas, destruam um casamento perfeito, vão decretar falência numa empresa que estava indo bem, tomando uma decisão que muitas vezes pode ser julgada como estúpida, como burra. Mas na verdade o que está acontecendo, meus amores, é esse
processo inconsciente tentando gerar consciência. Olha que interessante, um processo inconsciente, uma programação inserida dentro do nosso ser para nos forçar a estar atentos, conscientes. Então tá, Sananda, e o que isso tem a ver com a pergunta que eu fiz, né? Se eu não vou buscar felicidade, o que eu devo buscar então? Meus amores, o que você precisa buscar é a consciência. Nós somos, acima de todas as coisas, uma consciência. Uma consciência que está sintonizando uma inteligência, que seria o plano mental masculino, acoplando com uma energia, que seria o feminino. Então nós estamos vestindo e acoplando esses aspectos para formar um avatar completo, que é o seu ser. Isso significa que o que você precisa praticar e buscar acima de todas as coisas na sua existência é a consciência. Porque a consciência fortalecida, ela liberta você da habituação. Sandra, como é que você pode trazer isso para a prática para mim? Você pode dar um exemplo? Posso, meus amores. Quer dizer que você vai estar vigilante no seu diálogo interno. Você vai deliberadamente acordar de manhã, ir até a janela e apreciar como se fosse a primeira vez. É muito fácil buscar esse espaço interno. É um exercício de se colocar livre de passado. Um mestre do Zen, ele consegue ter essa espontaneidade, que não é uma espontaneidade natural. O ser humano natural, ele vai seguir essas programações. Eu só quero ser eu mesmo, eu só quero ser eu mesma. Deixa eu ser espontânea, Sananda. E é isso que você vai se tornar. Você vai se tornar todas essas programações e esses condicionamentos. Se você aprende a ter a espontaneidade da alma, você vai aprender a criar uma naturalidade deliberada. Então você vai diante da janela, você vai fechar os olhos, respirar fundo e vai fingir. Essa é a primeira vez que eu estou vendo esse mundo. Essa é a primeira vez que eu estou vendo essa realidade. Eu nunca vi o que está fora da minha janela. Tenta fazer esse exercício. Olha realmente, mesmo que na frente da sua janela tenha um outro edifício. Olha as marcas de como o bolor, de como o líquen está crescendo na janela do outro prédio. Olha a vida encontrando um espaço. Olha a vida humana, os tecidos no vento. Se você estiver num lugar maravilhoso como eu estou, olha a riqueza de vida. Só nesse lugar onde eu estou aqui, existem milhares e milhares de formas de vida individualmente se movimentando. E eu estou aqui interagindo com elas. Quantas peças móveis, quanta beleza existe onde você está. Só que você está no automatismo, você está na inconsciência. Você está só preocupando com a sua próxima tarefa e você não está atento o suficiente para apreciar a sua realidade. Por isso que os ensinamentos, isso está contido no curso que você pode fazer, que está disponível, que a gente fez um curso super baratinho, para que todas as pessoas possam fazer, tá? Não espere, vá lá e faça logo. Começa hoje a fazer, inclusive, minha sugestão. Eu vou estar ensinando para você que o Dharma, ele é muito embasado na consciência apreciadora. O combustível que movimenta esse americano faminto é o desejo nunca realmente completo. Eu preciso continuar faminto na sobrevivência. No Dharma, para você continuar o movimento, continuar querendo criar e criar e criar, é a apreciação. Então, em vez de ter a falta, é a intensidade da presença. Se todas as pessoas estão famintas para sobreviver, para conseguir ter vontade de existir, eu preciso ter uma motivação, a gente tem um mundo baseado na falta e em recursos limitados. Quando nós temos pessoas o suficiente, numa frequência da abundância que vem da apreciação, eu estou agradecendo que eu tenho tanta riqueza e continuo motivado porque eu quero continuar apreciando mais essa riqueza. A gente entra numa realidade de abundância ilimitada, onde todo mundo tem o suficiente e mais, porque eles estão em apreciação. Só que não é baseado na falta, na fome, é baseado na gratidão. Então preste atenção. Não estou nem pedindo para que você busque a gratidão, a apreciação, que isso é muito importante, como você está vendo, mas antes dela, precisa vir a consciência. Então o que eu quero que você perceba é que a maior ilusão de todos é buscar a felicidade, porque você vai estar na rodinha do hamster. O que você deve buscar então é um estado de consciência que te liberta da dualidade, te tira da separação e te traz em direção à unicidade. E tudo aquilo que eu ensino para você em todas as canalizações de todos os ensinamentos. Só que no YouTube você já tem acesso a quantidade de conhecimento e informação suficiente que você não precisa de mais nada na sua vida. Então, busque entender isso por completo. Só que entender isso por completo, meus amores, o que isso significa?
que você não deve só intelectualizar o que eu estou falando e pensar a respeito. Você precisa pensar e introjetar. Você precisa dialogar com o seu corpo, criar uma conexão com o seu feminino, como eu ensino, e aprender a desenvolver essa incorporação do conhecimento. É muito simples você entender isso. Quantidade de pessoas que vêm aqui falam assim, poxa, Sanandão, eu já li o Eckhart Tolle, já li o Osho, já li o Castanheda, já li o Dom Luiz Miguel, já li. Poxa, que legal, e aí? E essa pessoa está estagnada no seu desenvolvimento. Essa pessoa, ela não está vivendo a vida maravilhosa. Por quê? Porque ler, ter contato com uma informação, me ouvir falar aqui, e não fazer nada a respeito, é isso que você aprendeu na escola, você foi condicionado a fazer isso. A absorver um monte de informação e não fazer nada com aquilo. É algo morto dentro de você, é um conhecimento sem vida. Você precisa tornar vivo, trazer para o seu corpo, fazer os exercícios. Por isso que o curso é repleto de exercícios. Por isso que eu sempre trago para vocês as meditações guiadas, canalizadas, porque você precisa tornar vivo para que se torne uma sabedoria. Então busque, meus amores, para estar na nova terra junto comigo nesse lugar maravilhoso. Busque a partir de hoje a consciência plena, para que você não precise mais da dor, do sofrimento, da falta, para estar aqui presente, consciente e querer existir. Para que você queira existir por empolgação, celebração da nova terra. Bem-vindos à nova terra, que assim seja e assim é. Aqui em Arte estamos criando a nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.